a mais uma reunião de trabalho com foco no MMR e nas reuniões de nível 3. O objetivo principal, vocês devem ter participado ontem, né, da live, e já foi falado da questão da busca ativa, né? Então, nós estamos no quarto bimestre e precisamos intensificar esse trabalho de busca ativa. Encontrar outra maneira, utilizar aquilo que já deu certo para que os alunos retornem. Nós tivemos ontem, né, já foi orientado sobre essa questão da digitação de notas, que tinha algumas dúvidas, talvez ainda tenha algumas, e vocês podem aproveitar e perguntar sobre isso. Nós tivemos o comunicado 139 e depois da CITEM, né? E depois o comunicado 155, que veio para alterar essa data, né, da digitação de notas, que ficou para até dia 30 de outubro. E essa questão aí de nota e frequência, como que a gente considera, pode sim ser colocadas faltas para aquele aluno que não veio, né, que não fez nenhuma atividade, mas isso não significa que ele está evadido ou retido, né? É interessante que vocês observem, no cômputo de frequência, pode ser considerado a participação pela entrega de atividades impressas que o professor propôs, pela participação do aluno nas aulas do centro de mídias ou em aulas que o professor conduziu em outros aplicativos, ou ainda a entrega dessas atividades, né, que ele participou. Então, isso pode ser computado como frequência. Agora, as notas, no caso do aluno que não frequentou, ele deve ficar sem nota. Não é nota zero, não é nota vermelha, é sem nota, porque ele ainda tem a oportunidade, né, deve ser realizada uma intensa busca ativa e uma recuperação para esses alunos, para possibilitar novas atividades, né, para os estudantes realizarem, para recuperarem a aprendizagem. Então, após a entrega disso, o professor pode digitar essa nota no sistema, porque mesmo após essa data, vai ser possível fazer essa digitação. Então, nós ainda temos tempo, sabemos que é uma situação muito complexa, né? Já falamos disso muitas vezes, mas nós precisamos resgatar os alunos. Nós fizemos uma pesquisa, né, com vocês, para sabermos quantos alunos estão participando de atividades, e tem lugares que essa participação é muito baixa. Então, é importante que vocês mobilizem toda a comunidade agora, aproveitando a N3, apresentem isso para os pais, não o nome dos alunos, mas a quantidade de alunos, a porcentagem de alunos da escola que não realizaram essas atividades, e a necessidade que a escola tem de trazer esse aluno de volta. Vai dar para recuperar tudo agora? Não, a gente sabe que não. Mas é o máximo que a gente pode fazer para que no ano seguinte a gente consiga dar continuidade a essa recuperação. É preciso ter um olhar diferenciado nessas situações. Temos alunos que não têm condições de assistir às aulas remotamente, e muitas vezes até a dificuldade de retirar esse material na escola. Então, por conta dessa busca ativa e também da inscrição da rematrícula, que todos os alunos devem ser rematriculados, todos os que estão na escola, mesmo aqueles que não fizeram nenhuma atividade até agora, porque ele não é considerado retido nem evadido. Todos os alunos devem ser rematriculados.
vocês devem abrir a escola em horário normal. Isso já foi a semana retrasada. Começou no início da semana passada, horário normal de funcionamento da escola, todos os funcionários, equipe gestora, menos os professores, que continuam remotamente, nos casos onde tem o decreto do prefeito que impede o retorno presencial, e também no caso dos servidores, seja professor, funcionário, diretor, qualquer servidor do grupo de risco que também não retorne. Escola que tem noturno pode ter o horário reduzido, pode ser até às 9 horas da noite, não precisa abrir até às 11. É um horário que muitas vezes aqueles pais que trabalham podem ir para fazer a rematrícula, e a escola deve disponibilizar a sala do acesso, né, para que esses pais realizem a matrícula, que é na sede e no aplicativo Minha Escola. Então, muitos pais não têm condição de fazer em casa, aí é importante que tenha funcionários, né, e os recursos para que ele possa fazer na escola. Então, fiquem atentos a isso. Tinha escola que ainda não estava abrindo. No caso de escolas que estão com grupo reduzido, é preciso colocar, inclusive, o professor coordenador nesse momento, né, para fazer revisamento quando a equipe gestora é do grupo de risco. E nós vamos fazer novamente, hoje as meninas vão apresentar, né, o material para a realização da N3, e para que vocês possam realizar essa reunião lá na escola com muito comprometimento, envolvendo toda a equipe, de maneira que eles tomem conhecimento da real situação da escola, principalmente em relação a esses alunos que não estão frequentando e do que precisa ser feito para que eles retornem. A Vera levantou a mão. Você tem alguma dúvida? Escola Valentim. Quem que está da Escola Valentim? Precisa habilitar o microfone. Tá aberto o microfone dela, só ela fazer a pergunta. Será que ela levantou a mão por engano? Foi sem querer? Talvez seja, né? Vamos dar continuidade, então, e aí, se surgirem dúvidas, por favor, podem levantar a mão a qualquer momento, a gente vai conversando com vocês no decorrer da reunião. Passo a palavra. Bom dia a todos e todas, espero que estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar o material da reunião de N3, que vocês vão realizar nessas próximas semanas. O material ele teve algumas adequações, sofreu algumas alterações, então eu vou disponibilizar para vocês no final da reunião. E junto com esse material, nós também estamos enviando uma pauta para o ATPC sobre o MMR. Tem a pauta formativa e também um vídeo da gestora da equipe central, a Fabrícia, explicando a intenção desse ATPC, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela do PPT. Qualquer momento, vocês podem abrir o microfone, fazer as perguntas, caso tenham problema de estar entendendo o que eu estou falando, a internet picotou, avise, tá? Para que eu possa repetir. Então, vou compartilhar com vocês a tela.
Outra coisa que eu esqueci de comunicar é que a reunião está sendo gravada e espero que dessa vez a gravação ocorra inteira, que na última reunião eu falei que ia disponibilizar o vídeo, disponibilizei, porém ele não estava completo, porque aconteceu um problema no Teams. Então hoje eu estou gravando essa reunião para disponibilizar para vocês depois, tá bom? Bom, então essa é a nossa terceira reunião de trabalho online. Aqui nós temos os nossos acordos, microfones fechados para não haver interferência. Caso queiram pedir a palavra, levante a mãozinha. E ao falar, abra o áudio e o vídeo para que nós possamos ficar mais próximos, tá? Eu não consigo ver quem está levantando a mão, mas a Ju, ela consegue ver, então ela vai falando se tem alguém que está com a mãozinha levantada. Bom, então o PPT é bem parecido com o da reunião anterior. Então essa é a capa onde vocês vão informar o nome da escola, a ferramenta pela qual foi realizada a reunião, a data e o número de participantes. Aqui está aparecendo para vocês só o número de participantes porque está no modo de apresentação. Se vocês acharem melhor, eu posso estar colocando também a apresentação na outra forma que vocês consigam ver todos os campos, tá? Bom, então, a pauta da reunião de N3, ela tem uma contextualização, os assuntos que vão ser trabalhados é a busca ativa, o programa de recuperação e aprofundamento e o protocolo de retorno presencial. A busca ativa, o programa de recuperação, a busca ativa ela foi trabalhada ontem na videoconferência que teve para vocês, diretores, e para os PCs, com a apresentação de algumas boas práticas e também do sistema de monitoramento de abandono e evasão. E o retorno presencial, também temos algumas coisas para serem tratadas sobre ele. Então, nessa reunião de N3, né, nós teremos a oportunidade de discutir soluções para o resgate dos alunos que ainda não estão realizando as atividades. Aí vocês falam, nossa, mas a gente já está fazendo. Sim, nós já estamos fazendo, nós sabemos que vocês estão se debruçando muito sobre a busca desses alunos, para que eles entreguem as atividades. Então, nós vamos discutir soluções para resgatar aqueles que, mesmo com todos os esforços que foram dedicados, eles ainda não voltaram. E também vamos refletir sobre as ações que foram realizadas durante o ensino remoto, a fim de organizá-las e medir os seus impactos. Então, a contextualização, nós temos o impacto na aprendizagem, o impacto no abandono e na evasão, e qual é o impacto socioemocional. Então, todo esse distanciamento, ele impactou de maneira multidimensional, então foi além da saúde, né? Nós temos também tivemos diferenças no apoio da família, alguns familiares apoiaram e ficaram junto dos seus filhos, outros familiares, por conta da demanda no seu dia a dia, não conseguiram dar todo esse apoio que os alunos precisaram. Tivemos dificuldades no acesso a recursos tecnológicos. Muitos alunos também tiveram a necessidade de ajudar na renda familiar por conta de toda essa redução de salário, todo esse impacto na economia. E também, isso também acabou impactando nos estudantes que são mais vulneráveis. Então, nós vamos trabalhar em cima desses impactos. Então, neste contexto, que soluções podemos encontrar para resgatarmos os estudantes que não estão desenvolvendo as atividades e propiciar que todos continuem sua trajetória escolar com sucesso e avançando na aprendizagem? O que nós podemos fazer a mais? Já fizemos de tudo, estamos lutando, correndo atrás desses alunos, mas mesmo assim nós temos alunos que ainda não estão participando. Então, nós vamos trabalhar em cima desses alunos. Para isso, essa reunião ela vai ser focada na reflexão dessas 3 questões. A primeira delas, que ações temos implementado na busca dessas soluções? O que nós estamos fazendo? O que nós fizemos até agora
para tentar solucionar, para tentar trazer esses alunos para as aulas, para entregar essas atividades, para estar participando do processo de ensino-aprendizagem nesse período de distanciamento. O que nós podemos refletir sobre isso? O que fizemos para trazer esse aluno? Então, de que forma ele foi motivado para realizar essas atividades? As ações que foram planejadas lá no começo do ano, enquanto nós ainda estávamos no presencial, elas puderam ser realizadas? Realizamos algumas com adaptações, ou não cancelamos. Será que agora, com esse retorno, com essa recuperação, a gente não pode estar retomando essas ações planejadas? Será que essas ações que foram pensadas para o presencial, elas não podem apoiar nesse processo de recuperação e aprofundamento? As ações que foram discutidas nas reuniões de junho e de agosto, elas tiveram o impacto que nós esperávamos? Nós conseguimos fazer esse monitoramento? Eu tive um resultado bom? Eu esperei resgatar 90% dos alunos. Será que teve esse resgate? Quais as ações? Vamos ter um momento de retomarmos essas ações e analisarmos qual o impacto que elas tiveram nesse momento de aprendizagem remota, ensino remoto. A outra questão é quais os maiores desafios? O que podemos fazer para superá-los? Então, o que não foi atingido? De tudo que eu pensei até agora, nessas reuniões passadas, o que eu não consegui atingir? Quais foram as possíveis razões por não termos atingido esse resultado esperado? Por que meu aluno não retornou? Por que eu ainda tenho uma baixa participação dos alunos nas minhas aulas? Quais as estratégias, ações e apoio que poderiam ajudar para alcançar esses alunos? O que nós podemos fazer? Então, esse momento da contextualização é um momento de reflexão. E enquanto as ideias vão surgindo, nós vamos anotando essas ideias, porque depois nós podemos transformar essas ideias em ações. A outra questão é, qual é o impacto esperado dessas ações para a aprendizagem e motivação dos estudantes? De todas as ações que foram realizadas, qual foi o impacto? Houve um resultado positivo? O que eu fiz deu certo? Lembrando que, o que eu fiz deu certo, então vira uma rotina. Eu vou continuar fazendo essa ação, vou continuar monitorando e avaliando se o impacto dela ainda é positivo. Qual foi o impacto dessa melhoria? Qual foi o percentual? Eu esperava atingir 90%. Minha meta era resgatar 90% dos alunos que estavam evadidos na minha última reunião de N3. Qual foi esse percentual? Quanto que eu consegui resgatar? Dos 90%, eu consegui um resgate de apenas 10%. Então, retomar essas ações, verificar o que é possível melhorar, o que deu certo, o que não deu, o porquê não deu. Então, quais as estratégias ainda podem ser implementadas para alcançar os alunos que não participaram? Então, esse é o momento da contextualização. Então, nessa reunião, nós vamos refletir sobre essas 3 perguntas para partirmos para a busca ativa. Então, essa reflexão ela é para a busca ativa desses alunos. Então, a busca ativa, em função da pandemia, as escolas tiveram que realizar as ações para garantir as atividades escolares não presenciais a todos os alunos. Conseguimos alguns avanços, mas ainda precisamos chegar a todos, a fim de identificar, contatar, reinserir os alunos no processo escolar. É importante ampliar a execução das ações de busca ativa. Temos que resgatar os alunos. Por conta desse alcance, que ainda não foi 100%, que foi lançado esse sistema o SMAE, né, que é o Sistema de Monitoramento de Abandono e Evasão. Então, na busca ativa... Josi, Oi. posso só fazer uma perguntinha que a Maria Clara colocou no chat? Pode, Ju. Para quem não tem ação no MMR sobre fluxo, agora iremos colocar...
Sim, iremos colocar. Se eu não tenho ação no MMR para fluxo, eu vou fazer uma ação corretiva. Agora, se eu tenho ação no MMR para fluxo e essas ações ainda não surtiram o resultado que eu esperava, eu posso colocar ações complementares. Então, não tenho ação para fluxo, eu vou inserir como uma ação corretiva. Tenho ação, ela vai, mas preciso de outras ações, eu vou inserir como ação complementar. Respondi? Sim, obrigada. Sim, Então, obrigada. tá bom. Então, voltando. Para retomar as ações já implementadas, insira no campo abaixo a ação de busca ativa, engajamento escolar do slide 12, apresentada pela escola na segunda reunião de N3. Então, mas qual slide que é esse, Josi? Eu não sei que slide que é, porque eu tive que inserir novos slides na minha apresentação. Qual que é o slide? Então, esse slide 12, da última reunião, da reunião que aconteceu no mês de agosto, se eu não me engano, é esse aqui, ó. É onde nós colocamos o engajamento escolar. Lembram dos 3 níveis de engajamento, que era o emocional, o cognitivo e o comportamental? Então, é aqui que nós vamos colocar, nós vamos buscar no meu material da N3 passada, qual foi o nível de engajamento que mais eu precisava investir. Então, eu coloquei as minhas necessidades. Em cima dessas necessidades, nós pensamos em ações. Então, meu engajamento era engajamento cognitivo. A necessidade era atingir todos os alunos, principalmente os sem acesso à internet. Então, a maior necessidade era conseguir fazer com que os meus alunos que não tinham acesso à internet não ficassem prejudicados. O que eu fiz para isso? Eu montei uma apostila com uma sequência de atividades, conteúdos, habilidades e competências para serem desenvolvidas, impressa e foi entregue para esses alunos. Então, eu tinha uma necessidade de engajar cognitivamente os meus alunos que não tinham acesso. Para isso, eu elaborei um material impresso e esse material foi entregue. E esse material ele deveria ser devolvido para que o professor pudesse avaliar esse aluno. Isso deu resultado? O efeito? Então, nós vamos resgatar esse slide da última reunião, rever a ação e verificar verificar o meu resultado. Então, eu fiz a ação, agora eu vou avaliar essa ação. Então, em relação à ação da busca ativa apresentada no slide anterior, então, não sei se agora vai ficar claro para vocês. Na reunião passada, de agosto, a minha maior necessidade era o engajamento cognitivo do meu aluno. A minha ação era disponibilizar o material impresso para que esse aluno pudesse dar continuidade nos seus estudos. Então, qual o número de alunos que precisavam ser inseridos no processo de ensino-aprendizagem? Quantos alunos eu tinha que não tinham acesso à internet? Então, qual o número desses alunos? É o que eu vou inserir aqui. Qual o número de alunos que foram efetivamente engajados e estão participando das atividades? De todo o material que eu entreguei, quantos responderam, quantos realizaram as atividades e me deram uma devolutiva? Então, aqui é o resultado da ação que foi proposta para o engajamento cognitivo, que eu apontei como exemplo para vocês. Então, aqui eu vou colocar o número dos alunos que precisavam, que não estavam participando das atividades, e nesse aqui de baixo, eu vou colocar dos que precisavam de apoio, quantos foram realmente resgatados, quantos passaram a participar das atividades, entregaram os materiais, as atividades que foram impressas para eles. Eu dei um exemplo aqui. Claro até aqui? Josi, nós temos a Márcia Kremer que levantou a mão para fazer uma pergunta. Pode fazer, Márcia. Eu não levantei, não. Acho que foi por engano, então. Então tá bom. Então, até aqui, tranquilo, pessoal?
Então, vamos partir para o próximo slide. Aqui ainda referente à minha ação de engajamento. Analisando a busca ativa e os resultados obtidos a partir da sua conclusão, aponte as suas percepções em relação ao cumprimento dos itens, entre esforço e impacto. Utilizando para tantos os parâmetros insatisfatório, satisfatório ou plenamente satisfatório. Quando a gente fala de esforço, força desprendida pela ação para a eliminação da causa raiz, nós estamos falando do esforço que as pessoas tiveram para que essa ação, dedicaram para que essa ação acontecesse. Então, é o envolvimento dessas pessoas na realização da ação. Então, as pessoas, elas se envolveram de uma forma que a equipe julgou satisfatório, ou tipo, todos os professores teriam que elaborar uma atividade impressa, uma sequência de material impresso para esses alunos. Porém, eu tive professores que não fizeram isso, que não fizeram um material impresso. A gente sabe que isso pode acontecer. Então foi satisfatório, insatisfatório ou plenamente satisfatório? E o impacto dessa ação? O impacto, ele se refere dos alunos que precisavam ser resgatados. O número atingido. Então, eu esperava que 90%, que todos os meus alunos que estavam afastados, que não estavam realizando atividades, eles passassem a realizar as atividades impressas. Então, mas não teve, nem todos fizeram. Eu tive somente 10% desse número de alunos que fizeram uma devolutiva. Então, meu rendimento foi insatisfatório, foi aquém do que eu esperava. Ou não, foi totalmente satisfatório, porque dos 90 alunos, os 90 me deram uma devolutiva sobre as atividades que eu entreguei. Então, foi plenamente satisfatório. É isso que nós vamos pontuar nesse slide. Então, com relação à busca ativa, aponte os principais desafios para engajar todos os estudantes. Então, lembram lá na contextualização que nós levantamos as necessidades? Quais foram os desafios encontrados naquelas primeiras discussões? Então, o que vocês discutiram lá, vocês vão colocar nesse slide, vocês vão apontar quais foram os maiores desafios. Que ações deverão ser continuadas e quais novas ações serão desenvolvidas pela escola para garantir o engajamento e a participação dos estudantes? Que ações temos implementado para garantir o engajamento? Então, nós refletimos lá no começo que todo o esforço que a escola, e a gente sabe que os esforços foram gigantescos, mas nem sempre tudo que nós fizemos deu resultado. Então, as ações que foram implementadas, elas vão ser suficientes para eu conseguir resgatar esses alunos? Ou não, eu preciso de um reforço? É aqui que nós vamos pontuar o que eu vou continuar e quais as novas ações que a escola, que a equipe pretende desenvolver para garantir esse engajamento e a participação dos estudantes. Então, tenho as que foram implementadas e quais ações iremos desenvolver. Mas é obrigatório eu colocar uma ação nova? Não, não é obrigatório. Espera aí que tá passando uma moto. Então, a escola, todas as ações que a escola fez até agora está dando resultado, todos os alunos estão participando, um ou outro, se eu me dedicar, se eu for insistir com aquele aluno e vai acabar voltando, eu não tenho a obrigação de colocar uma nova ação. Eu vou colocar a ação quando tudo que eu estou fazendo até agora não está surtindo o efeito que eu esperava, tá? Então, tenho necessidade de pensar em uma nova forma de engajar e fazer com que esse aluno participe? Ok, vou inserir uma ação nova. Não, o que eu estou fazendo vai dar conta. Basta eu focar em cima desses 5% que não estão participando, que com as ações que eu estou fazendo até agora, eu vou garantir que ele volte. Ok, aqui tranquilo. Alguma dúvida nesse slide, pessoal? Vocês estão tão quietinhos.
Ô, Josi, deixa eu só perguntar para a Baida se deu certo, porque o slide dela não estava mudando e deve Aham. ser a conexão, porque aqui estava. Quem está assistindo da Baida, deu Deu certo sim, para ver? deu sim. Tá- É, Então tá jóia. Ellen que tá. Obrigada. Deu certo sim. Obrigada, viu? Então, vamos para o próximo. Programa de recuperação e aprofundamento. Então, o programa de recuperação e aprofundamento, ele visa proporcionar a possibilidade de aprender o que é essencial para que o estudante avance na sua trajetória escolar. É uma ação que ela começou no dia 21 de agosto, com o dia D, que foi a implementação do programa de recuperação e aprofundamento. As formações, elas já estão sendo realizadas desde então, né? Os facilitadores e o PC, eles estão tendo formação a cada 15 dias na segunda-feira. Aí, na sexta-feira, nós estamos fazendo uma reunião com esses professores, coordenadores e esses facilitadores para trabalhar essa pauta de formação. E nós temos o grupo das escolas estratégias que estão tendo as formações diretamente com as PCNPs de língua portuguesa e matemática, nas ATPCs. E as demais escolas estão tendo essa ATPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento sendo realizada pelo professor facilitador e pelo professor coordenador, com acompanhamento da diretoria. Isso tudo já está acontecendo. Então, a partir do dia 13 de outubro, iniciou as aulas no CMSP focadas na recuperação e no aprofundamento. Então, as disciplinas de língua portuguesa e matemática têm o material próprio, que é o Aprender Sempre, e as demais disciplinas, elas estão sendo trabalhadas no caderno do aluno, porém foram disponibilizados o grupo de habilidades essenciais, e nós também demos a formação para os PCs de como buscar dentro dessas habilidades essenciais, quais são as habilidades suporte nas outras disciplinas, tá? E aí, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que a escola encontre, também pode estar entrando em contato com os PCNPs das áreas. Então, esse programa de recuperação e aprofundamento, ele já vem acontecendo, então, desde agosto, mesmo por atividade remota. Ele está sendo implementado gradativamente. Então, com relação a esse programa de aprofundamento e recuperação, qual o percentual de professores que está participando das formações do programa? Então, aqui a gente vai ter que considerar as formações da escola, da ADE e da EFAP, que é pelo CMSP. Então, quantos professores eu tenho e desses, quantos estão participando dessas formações? Eu tenho 10 professores, mas eu tenho 2 professores que um está afastado por licença saúde, o outro está afastado por aposentadoria, vai estar aguardando a aposentadoria. Aí vocês vão pontuar isso também, pensar, refletir sobre isso. Todos os meus professores estão ativos e estão trabalhando em cima disso? Estão participando dessas formações? É aqui que vocês vão colocar os números para isso. Ainda no programa de recuperação e aprofundamento, quais as estratégias a escola pode desenvolver para engajar todos os professores nesse processo formativo? Então, o que a gente pode pensar aqui? Levantar esses questionamentos. Os formatos das formações. O que eu posso... Eu tenho professor que ele está tendo dificuldade em participar das formações por conta de equipamento, ele está afastado, ele está no trabalho remoto, porém a internet dele não funciona, o computador dele nem sempre está, ele tem dificuldades no acesso para poder participar das formações. Então, o que eu posso fazer com esse grupo pensando nas formações? Posso fazer formação híbrida, webinar, videoconferência, qual estratégia eu posso adotar para essas formações? Quais os conteúdos que precisam ser trabalhados? Tenho lá toda a formação, mas tem um determinado conteúdo que os professores, o meu grupo de professores ainda estão tendo dificuldade, né? A gente está falando muito agora
no ensino remoto e no híbrido, das metodologias ativas, né? Então, eu preciso focar com esse grupo de professores mais sobre metodologias ativas, metodologias diversificadas, quais os conteúdos eu preciso trabalhar com eles. Ah, mas e parcerias? Posso estabelecer uma parceria para uma determinada pauta? Outra é formas de detectar o que o professor busca nessas formações. Então, são exemplos de questões para a gente refletir e pensar em estratégias para engajar esses professores que estão ou com dificuldade ou que não estão participando do processo formativo. Tranquilo até aqui? Continua. Programa de recuperação e aprofundamento ainda. Como as escolas podem se organizar para garantir a entrega dos materiais aos estudantes ou responsáveis, acompanhar seu uso com a realização e entrega de atividades. Então, aqui a equipe gestora. O que a equipe gestora pode fazer pode pensar para organizar e garantir essa entrega? Por exemplo, os recursos pensados que podem apoiar este acompanhamento, ou então pessoas que passarão a fazer parte dessa ação. A gente já tem uma equipe organizada para a entrega desses materiais. Mas o que eu posso fazer para estar melhorando isso? Eu estou entregando, porém, eu tenho alunos que não estão vindo buscar, e também não estão vindo devolver essas atividades. A gente tem exemplo de escola que colocou carro de som passando nas ruas do bairro, anunciando que é para os pais e responsáveis irem retirar os materiais. Tem escola que está pensando até de contratar um motoboy para entregar na casa o material desse aluno que não quer ir buscar, que não vai. Então, o que a gente pode estar fazendo para melhorar para garantir que esses materiais estão chegando até o aluno. Aí tem a outra pergunta, que é como os professores podem organizar as suas aulas, presenciais ou remotas, para fortalecer o desenvolvimento das habilidades essenciais para o percurso educacional dos estudantes até o final de 2020. Então, os professores, aqui o que os professores podem pensar? Por exemplo, recursos tecnológicos, parcerias com outros professores, estratégias metodológicas, tentar desenvolver as habilidades essenciais por meio de projetos, de trabalho interdisciplinar. Então, o que a gente pode fazer de diferente, fazer a mais do que a gente já vem fazendo. Então, é momento para refletir e apontar aqui. Então, o programa de recuperação e aprofundamento para apoiar a aprendizagem dos estudantes, será importante entregar os materiais impressos. AP do primeiro e segundo bimestre, imagino que todas as escolas tenham conseguido já entregar, né? Acho que foi poucos alunos que ficaram sem retirar, pelo tempo que elas já foram disponibilizadas. O Aprender Sempre, volume 3, são materiais que devem ser entregues para os alunos. São Paulo Faz Escola, Ler, Escrever e EMAI. Coletânea do Enem, foram aqueles cadernos que chegaram nas escolas há pouco tempo. E demais materiais propostos pelos professores. Importante, os estudantes e seus responsáveis devem ser orientados, que a realização das atividades servirá para compor os registros escolares, aproveitando a frequência, evitando assim a evasão. A realização das atividades pode, inclusive, ser consideradas para fim de compensação de ausência, tá? Peraí. Deixa eu passar aqui. Temos também o CMSP, que já começou, né, com a recuperação, tanto em língua portuguesa e matemática, quanto nas demais disciplinas. Então, a interação dos professores com seus estudantes, presencial ou não, é essencial para a aprendizagem. Então, a relação professor-aluno, agora mais do que nunca, é essencial, né? Então, nós temos que pensar em jeitos de estar
interagindo com esses alunos. É fundamental que o professor desenvolva estratégias de retomada e aprofundamento de conceitos e conteúdos importantes para os estudantes, conforme o perfil da turma. A partir das aulas do Centro de Mídias, o professor deve orientar os alunos e complementar as explicações de forma remota ou realizando atendimento presencial, quando nós retornarmos, conforme a realidade da escola, Josi, né? Oi. o Rogério está fazendo uma pergunta, mas o Aprender Sempre 3 chegou? Aqui não chegou. Não, ainda não. Deve estar para Não. chegar. E o Aprender Sempre que ela está falando, Rogério, é aquele que a Seduc mandou para as escolas do ano passado, mas o da recuperação ainda não chegou mesmo. As escolas receberam o volume único, que é o do ano passado. Mas para a língua portuguesa e matemática vai chegar o outro material, né? O Lucas está respondendo no chat, está previsto para chegar nas próximas semanas. Então, agora o retorno presencial. As escolas podem se organizar para atender aos estudantes de forma híbrida, presencial e remota. Caso a escola já tenha retornado com suas atividades, como aprimorar a dinâmica do ensino híbrido? Então, pensando no que foi essa reunião, que foi a reunião de agosto, que vocês pontuaram. Não, essa daqui é dessa reunião, estou confundida. Então, como que vocês se organizaram para entregar esses materiais, para fazer com que os alunos participem desse percurso? Nós vamos descrever as estratégias de alinhamento da aplicação, tanto dessas entregas desse trabalho, quanto dos protocolos sanitários. Então, já foi disponibilizado os totens de álcool, máscaras. Como que a escola está se organizando para garantir e aprimorar a dinâmica desse ensino híbrido? É o que nós vamos descrever aqui. Ainda sobre o retorno presencial, quais são os principais desafios para a efetividade do retorno às aulas presenciais em outubro ou novembro? Então, vocês vão revisitar os pontos de atenção que vocês elencaram na reunião de agosto. Tinha o slide do acolhimento, que era esse daqui. Então, vamos revisitar esse slide e ver quais foram os pontos de atenção que foram elencados. Então, o que eu tinha de desafio naquela reunião e o que eu tenho de desafio hoje? Então, aqui tem um exemplo: dificuldade de pessoal para atender todas as demandas da Secretaria de Saúde, que é o protocolo de saúde. Dificuldades em virtude de muitos professores serem do grupo de risco e, em função disso, estarem afastados das atividades presenciais. Então, essas foram as dificuldades, os principais desafios que foram apontados lá em agosto. E hoje, como que está a minha situação? A questão do pessoal já foi atendida, já resolvi? Como que está? Então, eu vou pensar no que eu tinha levantado como ponto de atenção e vou refletir como está a minha situação hoje para que esse retorno ele aconteça. Então, eu vou adicionar novos apontamentos, novos desafios ou pontos de atenção. Josi, nós temos a participação do Álvaro Alves, que ele coloca: sobre compensação de faltas, não estamos colocando faltas. Ok. A Paula quer falar alguma coisa sobre isso, Paula? Tem um comunicado orientador que chegou do dia 15 de outubro, aqui da subsecretaria, comunicado COPET 155 de 2020. Tá? Lá tem todas as instruções com relação ao lançamento. Tá? Seria interessante que o professor verificasse. Eu posso fazer uma intervenção? Pode.
No início, né, da minha fala, eu citei esse trecho do comunicado, quando fala do cômputo da frequência. Então, essa frequência e nota do primeiro e segundo bimestre, ela pode ser digitada até o dia 30. Esse segundo comunicado, né, veio para alterar o 139 e ampliar esse prazo. Então, foi primeiro e segundo bimestre, foi prorrogada a digitação para o dia 30 de outubro. E o que pode ser considerado frequência, né, para cômputo da frequência, tanto no primeiro, segundo e terceiro bimestre, a participação na entrega de atividades impressas, na entrega das atividades propostas pelo professor, a participação desse aluno nas aulas do centro de mídia, a participação desse aluno nas aulas que o professor ministra remotamente, ou ainda a entrega de atividades resultantes dessas aulas. Então, isso tudo pode, sim, ser computado para frequência. O aluno que não fez nada disso, ele deve, né, ter a ausência computada, então vai digitar a falta e não coloca nota. Ele não tem nota, porque ele tem ainda a oportunidade de realizar as atividades de recuperação. Rosilene, tem uma pergunta. Não, ela já colocou. Correto que a Rosilene está falando. A Maria Clara colocou. Conforme a reunião de ontem, pode colocar para quem não está realizando as atividades. É isso? Aí você já explicou, então. Obrigada. Então, podem perguntar, gente, porque essa questão aí ficou bem polêmica por um tempo. Se alguém tiver ainda alguma dúvida sobre essa questão de digitar nota, digitar falta, que nota, que falta digita, para que a gente possa unificar os procedimentos. Senão tem escola que faz de um jeito e outras fazem de outro. Então, tem esse comunicado, as orientações estão bem claras. Ele foi enviado para vocês, é o comunicado 155 da CITEM. Tudo bem? Então, podemos prosseguir. Então, ações corretivas ou complementares. As ações elaboradas para o plano de melhoria da aprendizagem ou frequência dos estudantes deverão ser inseridas no MMR. O porquê de inserir? Para que nós possamos ter o registro de tudo que a gente vem fazendo, para que a gente possa conseguir acompanhar e avaliar, para que nós não percamos todo o processo de toda a metodologia. Então, é importante, o controle é importante, o registro é fundamental. Então, as ações de busca ativas serão inseridas como corretivas e ou complementares, que foi o que a Maria Clara, se eu não me engano, perguntou no começo. Tenho ação, eu priorizei isso na elaboração do meu plano, priorizei. Então, a busca ativa ela vai entrar como uma ação complementar. Não priorizei fluxo, eu tinha priorizado somente o desempenho dos alunos. Então, eu vou colocar as ações de busca ativa como uma ação corretiva. Então, as ações pensadas para resgatar o que são essas ações de busca ativa? São as ações pensadas para resgatar aqueles alunos que estão em situação de abandono escolar. E as ações de desempenho são as ações pensadas para aumentar o nível de engajamento dos alunos, seja emocional, comportamental ou cognitivo. Então, nós vamos colocar elas como ação complementar. Isso permitirá a organização e o acompanhamento das ações, visando favorecer o alcance dos objetivos. Aqui ficou alguma dúvida? Posso registrar a ação de recuperação como uma ação complementar? Pode sim. Então, o gestão à vista, o painel de gestão à vista da escola foi atualizado conforme foto ou link. Então, as escolas que retomaram e têm atualização do painel fixo
pode colocar uma foto, ou as escolas que manteram somente o painel virtual também disponibiliza aqui o link para que de registro, né, desse painel atualizado. Coloca o nome da escola e o painel, ou a foto, ou o link do painel. O encerramento. Finish na minha apresentação. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a esse material? O meu slide, o meu material está com 32 slides, porque eu fui fazendo essas observações nos slides para encaminhar para vocês. Então, eu vou enviar 2 PPTs. O PPT, que é dessa reunião de trabalho, que foi o que eu utilizei hoje, e o PPT que vocês vão preencher. Então, na hora de fazer o preenchimento, se atentem em qual arquivo vocês estão abrindo, porque na última reunião eu acabei recebendo material preenchido dentro do que eu disponibilizei para vocês na apresentação da reunião. Tá? Então, só se atentem a isso e ao nome também do que vocês estão salvando o arquivo. Lembrando que colocar sempre o nome da escola no final, a data que foi feita a reunião, naquele formatinho que a gente sempre trabalhou. Não esquecer da lista de presença, que se está fazendo pelo Teams, é fácil, é só clicar nos participantes que tem uma setinha que vocês conseguem baixar a lista. Por outra ferramenta, eu não sei como funciona. Ou fazer uma outra forma de lista de presença. Nessa semana que está acontecendo a N3, também tem uma pauta para ser trabalhada em ATPC, que eu vou disponibilizar essa pauta junto com o link do vídeo da Fabrícia. Nessa pauta fala de apresentação do PPT. Que PPT que é esse que eu vou apresentar? Vou apresentar para os professores e discutir com eles o PPT da reunião de N3. É aqui, tranquilo? Ah, Josi, até quando que eu tenho que enviar? Até quando que eu posso realizar a N3? A N3 ela pode acontecer até o dia 5. Só que quem fizer a reunião no dia 5 tem que me enviar o material, o PPT, com a lista de presença, até as 2 horas da tarde. Nossa, mas não dá tempo. Ai, senão eu não tenho tempo de montar a nossa reunião de N2, que vai ser no dia 9, tá? Então, vocês vão ter de amanhã até o dia 5 para realizar a N3 e enviar o material para mim. Então, mas eu peço assim, fez a reunião hoje, dali no máximo 2 dias, envia o PPT. Por quê? Se eu deixar para enviar tudo no dia 5, que eu vou ficar sobrecarregada com um monte de PPT para fazer a compilação, outra que a chance de esquecer de enviar esse material é muito grande. Então, eu peço que vocês fizeram a reunião, já preenche, já encaminha para a gente, tá bom? E qualquer coisa, eu estou aqui para socorrê-los, para tirar dúvidas. E o cadastro nas ações no sistema continua da mesma forma, vou adicionando, seleciono o mesmo procedimento, o sistema do MMR não mudou. E vocês devem inserir essas ações no sistema. Não esqueçam de atualizar também aquelas ações que vocês cancelaram ou que vocês adaptaram, colocando sempre a justificativa. E eu acho que eu não esqueci de falar nada. Alguma pergunta? Vocês estão muito quietos. A Ju já está disponibilizando no chat o link dos materiais e o link do vídeo da Fabrícia, tá? Aí eu vou mandar por e-mail também, no e-mail da escola. Falem comigo. Colocaram aqui no chat, não é quietude, é aflição mesmo.
Quem que foi que postou isso? Deixa eu ver o chat, como que tá. Ah, o Gerson. Gerson, não fica aflito não, Gerson. A gente está aqui, a gente ajuda. É muita coisa nesses últimos dias, mas a gente dá conta. Mais alguma coisa? Se ninguém tiver dúvida, gente, eu agradeço a participação. Paulo, Rosilene, Ju. Eu ainda quero falar um pouquinho. A Cleide colocou que está processando a quantidade da demanda. É muita coisa. Parece que ficou uma pendência aí sobre a questão do decreto do prefeito. Então, a gente já conversou sobre isso, sobre o retorno das aulas presenciais, que depende do Plano São Paulo. Para a nossa região, está tudo ok, nós estamos na fase amarela, podemos voltar. Por causa das condições da escola, também foi feita a vistoria por parte dos supervisores, né, juntamente com os diretores de escola, todas as orientações foram dadas a respeito das providências que precisavam ser tomadas, e a orientação que nós reiteramos o tempo todo tem que deixar a escola em ordem, independente de qualquer coisa, e continuar a pesquisa, né, com os alunos, esse trabalho continua. Mas, além dessas condições, cada município tem o decreto do prefeito. Existe um decreto do governador que dá essa competência ao prefeito de poder ser mais restritivo que o Estado por questões epidemiológicas. Então, se tem muitos casos no município, não tem vagas nos hospitais por conta da Covid, o prefeito pode restringir esse retorno das aulas, e a gente encaminhou os decretos. Toda vez que publicam decreto, nós encaminhamos para as escolas, para a supervisão, para a secretaria, que também acompanha isso. Então, são essas três condições, além do professor, porque é opcional, né? Tanto para o professor quanto para o aluno. Essa, acho que foi uma das pendências aí. Como, por conta dessa intensificação da busca ativa e da rematrícula, que os pais devem ir às escolas, né, ou fazer em casa, mas aqueles que não têm condição, a escola deve oferecer os recursos, né, para que ele faça na escola, as escolas voltaram a funcionar normalmente desde o semana passada, né? Foi dia 13, dia 12 foi feriado, a partir do dia 13 as escolas voltaram a funcionar em horário normal das 7 horas às 11 da noite, mas no período noturno pode ser diminuído, pode ser até às 9, até às 21 horas. Então, é o horário normal de funcionamento e não há mais revezamento. Todos os funcionários, toda a equipe gestora deve trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, cumprindo suas 8 horas diárias. A escola que tem problema, principalmente da equipe gestora ser do grupo de risco, o professor coordenador deve, nesse caso, participar desse revezamento. Se não houver, ele pode, né, não precisa, não tem essa necessidade. Caso ele também não seja do grupo de risco, né, ele pode, sim, participar desse atendimento, né, à comunidade, porque é principalmente esse o objetivo agora da reabertura das escolas em horário normal. Eu falo rápido e às vezes eu não repito muitas vezes aquilo que eu falo, mas ficou claro isso para vocês? Tem alguma dúvida ainda quanto a essa questão do retorno presencial, não só das aulas, mas também das pessoas, né, dos servidores?
os professores continuam em teletrabalho, onde o decreto do prefeito restringe esse retorno, os alunos não podem voltar, os professores também não podem. Então, nesses municípios onde há um decreto restringindo o retorno das atividades presenciais, os professores continuam em teletrabalho. Roselene, um questionamento que tem chego para a gente, uma demanda, seria com relação ao professor coordenador, se ele retorna ou se ele continua com... Não há necessidade, se a equipe gestora estiver completa, não há grupo de risco, não há necessidade. Mas, como eu disse, se for o caso que tem membros da equipe gestora no grupo de risco, ele volta, né? Aí ele faz parte, depende de cada escola. Se a equipe está completa, consegue atender, né, todos os horários não há necessidade. Ele pode continuar em teletrabalho. Bom, gente, é isso. Vamos nos organizar. Procurar manter a tranquilidade, contar com as pessoas que podem nos ajudar e estabelecer prioridades. Um passo de cada vez, qual que eu preciso dar primeiro, qual que é o mais urgente. Então, organizar isso baixa um pouco a ansiedade, né? É um momento muito delicado, mexe com todas as nossas, né, tantas questões emocionais, questões físicas, realmente abala, né, mas nós temos que enfrentar isso é o papel de um líder, né, estar à frente da sua equipe e procurar sempre dar a mão e buscar a nossa mão também, para que a gente possa apoiá-los, né, sintam-se apoiados por nós, tudo que for possível, a gente está aqui para ajudá-los. Agradeço a participação de todos. Se ninguém tiver mais nenhuma consideração ou dúvida, nós podemos encerrar. Vamos encerrar. Pessoal, agradeço a participação e a presença de todos e fiquem bem. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.